Venha aprender mais sobre parede corta-fogo. Hoje a gente trouxe aqui algumas diretrizes e detalhes da norma NBR 13231, que traz o tema proteção contra incêndio em subestações de energia. Aqui a gente tem um transformador e uma edificação importante. Segundo essa norma, a gente deve atender a alguns requisitos com relação às distâncias mínimas entre o transformador e a edificação e entre a bacia de contenção e a edificação. Nessa outra vista a gente pode ver o seguinte: aqui a gente tem a distância entre o limite, o começo da bacia de contenção e a edificação. E aqui a gente tem a distância K, que seria a distância entre o final aqui do tanque de expansão do transformador até a edificação. Então a gente deve garantir algumas distâncias mínimas aqui nesse caso. Essas distâncias vêm aqui nesta tabela e vão depender de algumas variáveis, como o volume de óleo ou líquido isolante e qual que é o tipo de líquido isolante. Então, a depender do tipo de óleo e do volume de óleo, a gente vai ter que definir essas distâncias X e K segundo essa tabela aqui que se encontra na norma. Bom, a gente tem aqui uma outra tabela que também traz algumas diretrizes com relação àquelas distâncias, a depender do tipo de óleo. A gente tem um óleo mineral e um óleo de fluido de alto ponto de classe de combustão, como por exemplo os óleos vegetais e os óleos de silicone. Já nessa outra vista aqui a gente tem dois transformadores. Como a gente tem dois transformadores, a gente tem que utilizar a separação desses equipamentos através de uma parede de corta-fogo. A gente teria uma parede de corta-fogo desse lado e uma parede de corta-fogo entre o transformador e a edificação. Neste caso, a norma também traz as diretrizes de como deve ser esse arranjo, as distâncias mínimas permitidas. Trazendo para essa vista em perspectiva aqui, a gente teria qual que é a distância mínima entre o limite do transformador e a parede de corta-fogo, qual que é a distância ou altura mínima entre o ponto mais alto da bucha do transformador e o final da parede de corta-fogo, e essa distância aqui entre o começo do tanque de expansão, o final do tanque de expansão e a parede de corta-fogo. Então você tem que garantir essas distâncias aqui minimamente. Se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre projeto de subestação, assuntos relacionados a normas, deixa aqui pra gente nos comentários e até a próxima.